Oi pessoal, voltei aqui na armação da cozinha. Eu vim compartilhar com vocês uma experiência sobre vida dia a dia e sobre a meditação. Ontem eu estava conversando com meu pai e a gente estava tendo uma conversa assim bastante desafiadora para mim. Era algo tranquilo, estava sendo tudo muito tranquilo, só que a gente estava conversando sobre algo que ele esperava que eu fizesse, só que é algo que a Érica antiga faria. A Érica nova não faria mais, não faz mais. Mas, gente, foi muito desafiador para mim. Eu comento que mudar é como mudar, crescer, evoluir. É como se a gente estivesse passando por caminhos novos e a sensação que dá nos primeiros momentos, assim, que você é chamado a agir diferente do que você estava acostumado a agir, a sensação que me deu ontem foi como se eu estivesse caminhando por um caminho diferente, um caminho novo, e foi como se eu estivesse vendada. Foi como se eu não conseguisse ver onde eu estava caminhando, para eu saber por onde eu tinha que ir, por onde eu tinha que passar. E eu fiquei assim, durante um tempo pensando, gente, o que eu falo? O que eu respondo? Porque o falar da Érica antiga, as respostas antigas da Érica antiga, tava na ponta da língua, tava ali. E tava inclusive assim, fala isso, fala aquilo outro. Porque os caminhos antigos eu já sabia passar. Mas o que eu digo para vocês da meditação e do quanto ela contribui para nos trazer para o momento presente é que em nenhum momento eu fiquei ansiosa. Em nenhum momento eu fui tomada de nervosismo. Em nenhum momento eu fiquei... A dúvida aparecia, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que responder, mas a calma estava ali para eu pensar, para eu raciocinar, para eu inclusive me conectar com os meus mentores, me conectar com seres de amor, de luz, que pudessem me auxiliar ali naquele momento. E foi o que eu fiz. Teve um determinado momento que eu fechei os olhos assim e pensei, falei, meu Deus, me ajuda, o que eu falo, o que eu respondo aqui nesse momento? Porque meu pai esperava uma resposta da Érica antiga e a nova iria responder algo que não iria agradar. Mas o que é muito legal, e eu falo da meditação, é que eu não estava pensando se eu iria agradar, se eu não iria agradar. Aqui entra algo também de uma cura muito forte em mim, dentro de mim, porque eu sempre tive muito receio de não agradar, de não estar agradando as pessoas, de estar incomodando as pessoas. E aí eu não pensei em momento algum em nada disso. Eu só pensava em agir da melhor forma possível, ter as melhores escolhas ali naquele momento. E aí quando eu parei e me conectei com os mentores, com sabedorias maiores, que eu perguntei, eu falei, meu Deus, me ajuda, o que responder? Eu senti claramente as respostas vindo até mim e me falando, responda isso. E aí eu respondi, foi muito fluido, foi muito tranquilo. O meu pai entendeu, compreendeu. Claro, não era o que ele esperava ouvir, não era o que ele gostaria de ouvir, até mesmo por conta das mudanças, as nossas mudanças influenciam nos outros. Ele estava acostumado com o meu modo de agir, o meu modo de falar e de pensar, me intrometendo muito mesmo na família, no comportamento dele, no comportamento da minha mãe, no comportamento do meu irmão. E de tudo que eu venho estudando e aprendendo a respeito de constelação familiar, o meu papel é o de filha, e não o de mãe, e não o de pai ali na relação. O meu papel é de filha. E aí eu tenho assumido muito esse papel. Foi mais ou menos isso que a gente estava conversando. E a gente estava conversando
sobre um problema na família, onde ele esperaria que eu agisse de determinada forma, que eu tomasse aquele problema para mim e auxiliasse a resolver. Só que é algo que eu, como filha, eu vejo claramente que não cabe a mim, mas sim a ele e a minha mãe. E aí, então, foi assim que eu fiz e assim eu respondi que eu era filha e eu não tinha o direito de me envolver e de falar, porque eles sim eram os pais. E assim, gente, é muito desafiador a gente mudar, a gente passar por caminhos novos. Te dá assim, quando você para pensar, te dá uma certa insegurança. Mas quando você tá lá fazendo e você tá utilizando por trás práticas, exercícios, hábitos, mantendo hábitos que vão contribuir para que as suas energias, para que seu cérebro, para que a sua sintonia esteja em equilíbrio e esteja elevada, você vai passar por esses momentos sem ser desafio. Foi o que aconteceu ontem. Quando eu terminei, eu não vou dizer que foi muito simples, não foi simples, mas eu noto que quando a gente terminou a conversa e eu parei e observei tudo que eu tinha feito, eu observei o quanto eu estava calma o tempo todo, o quanto eu estava tranquila, o quanto eu estava presente em mim. Porque se fosse alguns anos atrás, eu já iria estar ansiosíssima ali na conversa, eu já iria estar criando um monte de coisa na minha cabeça e pensando, ai meu Deus, se eu for falar isso, ele não vai gostar, se eu for responder isso, ele não vai gostar porque não é o que ele quer ouvir. Enfim, eu não pensei nada disso, eu estava o tempo todo ali no meu momento presente e foi quando eu consegui perceber que eu não sabia como agir. E é uma das coisas que nos impede muito de mudar. Nos coloca muito medo de mudar, que é o medo do novo. O novo a gente ainda não sabe como agir, mas a gente só vai saber se a gente passar pelo caminho. E foi o que aconteceu muito comigo nessa experiência, porque eu estava tão presente que eu observei claramente. Falei, gente, eu não tô sabendo o que fazer aqui, é a primeira vez que eu faço isso, então me ajudem. E eu recebi muita ajuda ali naquele momento, não só eu, meu pai também, todos nós, porque a minha mudança contribui para a mudança deles também, do meu pai, da minha mãe, da minha família como um todo, do meu campo familiar, do meu campo energético familiar. Então, assim, eu quis trazer esse relato aqui para vocês, para estimular cada um de vocês a continuar com as suas práticas, a continuar com as suas meditações, a continuar com tai chi, yoga, exercício físico, corrida, natação, ciclismo. O que você faz para contribuir com a sua elevação, para contribuir com que as suas energias sempre se mantenham em movimento, sempre se mantenham bastante ativas e elevadas. Manter os seus pensamentos também tranquilos, porque a gente vê resultados disso lá na frente. Quando a gente senta para meditar, a gente pensa, gente, eu tô perdendo tempo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas se você deixa tudo isso de lado, se entrega, continua fazendo todos os dias, mesmo naqueles dias que você tá totalmente sem vontade, mas se você vai lá, se entrega, faz, quando chega lá na frente que você precisa desses resultados, você recebe, você tem. E aí eu quis muito compartilhar isso aqui com vocês, eu acredito que esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais longo, mas é porque eu vi claramente o resultado das práticas no meu dia a dia. Eu vi claramente tudo aquilo que eu leio sobre as pesquisas científicas, o que cientificamente está sendo falado sobre meditação, sobre yoga, sobre todas essas práticas que contribuem no nosso cérebro, que contribuem para que a gente se mantenha equilibrado, para que a gente se mantenha centrado, para que a gente não se deixe ser totalmente sugado por todas as emoções que tiram o nosso equilíbrio. E foi incrível. Eu quis muito vir aqui compartilhar com vocês e dizer para vocês que continuem com suas práticas, confiem, porque realmente traz muito resultado e resultados muito positivos e muito gostosos, prazerosos mesmo de viver e de sentir.
Até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz. Se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito para que outras pessoas recebam esses conteúdos e também comecem a utilizar de tudo isso nas suas vidas, e a gente muda o planeta mudando um pedacinho aqui de nós a cada momento. Tchau para vocês, muita paz.